boa noite, amiga, muito boa noite, amigo. Estamos mais uma vez com o programa Vamos Amar o Paraná. Programa hoje muito especial. Temos uma convidada muito especial, a Ângela Mendonça, que vai falar um pouquinho do Estatuto da Criança, vai falar de muitas coisas que estão acontecendo aqui no estado do Paraná. Ela está à frente da diretoria do Departamento da Política da Criança e do Adolescente lá na Sejuf. Ângela, muito boa noite. Boa noite, deputado. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder conversar com os seus eleitores, também com todo o Paraná, sobre essa pauta que é tão importante para todos nós, que tem a ver com o presente e com o futuro. Legal, nós vamos falar muito hoje das crianças, o que anda acontecendo aí em tempos de pandemia, caso se tenha aumentado, diminuído. A Ângela vai falar um pouquinho para a gente de como está, o que está acontecendo aqui no estado do Paraná. Você pode pegar o link aí do programa Vamos Amar o Paraná e mandar para o seu familiar assistir também. O seu familiar que está em casa, manda para ele o link, coloca aí no grupo da família, diga para ele, ó, vamos assistir juntos o programa Vamos Amar o Paraná. Já tem gente ligadinha com a gente aqui, a Val Valéria, estamos juntos. Estamos juntos no programa. O João Carlos Pires Camargo, Ângela Mendonça, né, mandou aqui a mensagem. Infância e adolescência, prioridade absoluta. O Zé Carlos também está conectado com a gente lá de São Paulo. Márcia Ferreira, boa noite, deputado, já estamos ligados aqui. Silvana Cardoso, boa noite. Kézia dos Santos, João Roberto Hipólito, boa noite, Alexandre Amaro, até daqui a pouco aí estamos juntos. A Rosa Maria, Hernani Soares, Ivani Almeida, tem muita gente conectando aí agora. O Derli chegou agora com a gente também. Vai conectando, vai mandando para os seus amigos, vai mandando para os seus familiares aí. O programa Vamos Amar o Paraná, que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tá bom? Quero colocar um vídeo da audiência pública que nós tivemos aqui no plenarinho da Alep, falando sobre esse fator muito importante do combate à violência contra as crianças e os adolescentes. Coloca o vídeo pra gente, a gente já volta para falar com a Ângela. Deputado Federal Haroldo Martins. Deputado Federal Roberto Alves. Deputado Federal Luizão Goulart. Deputado Estadual Alexandre Amaro. Essas são as autoridades presentes na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. O tema: o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O proponente da audiência pública, deputado estadual Alexandre Amaro, fala sobre a importância da discussão do tema entre o poder público e a sociedade civil organizada. Por isso que é importante a gente falar, a gente mostrar, a gente reivindicar, a gente criar políticas públicas para que o estado do Paraná, como o Brasil, né, essa frente parlamentar tem essa importância para o Brasil todo hoje, aqui no Paraná, nós não tenhamos mais problemas desse tipo. Nós temos um problema que se avoluma há muito tempo já, que é a exploração infantil. Muitas vezes os próprios pais, dentro de casa, pasmem vocês, são os culpados por isso, por vender fotografias, vídeos com seus próprios filhos, abuso de crianças. Então a gente tem que ter um trabalho de prevenção acima de tudo. Depois a gente tem um trabalho que faz com que essas pessoas que cometem essa maldade sejam presos, aí, pedófilos e tudo mais, mas antes nós temos que prevenir para não chegar a esse ponto. Quero parabenizar o deputado Alexandre Amaro por essa audiência pública que traz um assunto que hoje está em todo o Brasil, que é a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nós precisamos tomar providências, nós precisamos nos unir para combater essa epidemia que vem destruindo a infância das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O também proponente da audiência pública, deputado federal Haroldo Martins, fala sobre a importância dos meios tecnológicos disponíveis e a fiscalização do poder público. O caso da menina Raquel, que nós não poderemos, e eu acredito que ninguém aqui vai deixar de citar aquilo que aconteceu.
Esta manhã está em todos os noticiários e por causa de um banco genético houve um match de 100% do material genético do causador da morte da menina. Depois de tantos anos, foi possível identificar e colocar aquele assassino na cena do crime que causou a morte da menina sem que houvesse uma testemunha ocular ou qualquer outro tipo de prova que pudesse ter levado a ser apontado aquele indivíduo como causador do crime. Portanto, a tecnologia e o desenvolvimento dela trabalha ao nosso favor. Na Câmara Federal nós estamos muito atentos a isso. Defendo um banco genético amplo, bem responsável, bem dentro da lei estatutariamente formado, mas como uma forma de se elucidar muitos crimes cometidos. Este evento aqui é de extrema importância porque nós estamos levantando uma bandeira que até então estava oculta. E nós precisamos empunhar essa bandeira para que a gente possa salvar crianças do abuso sexual, que hoje nós temos uma criança a cada 8 minutos e é inaceitável isso. Lá em Brasília se discute vários projetos para tentar minimizar esse tipo de violência que acontece no Brasil. Nós temos discutido projetos, só que a maioria dos projetos tratam depois do crime aconteceu, para agravar as penas sobre os abusadores e tal. E eu vejo que a gente tem que trabalhar muito mais na prevenção, para evitar que o crime aconteça. E nesse sentido, uma audiência como essa aqui pode ajudar muito, esclarecendo a população sobre essa epidemia que infelizmente afeta o Brasil atualmente. O deputado federal Roberto Alves, coordenador nacional da Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, fala sobre a importância desse evento em nosso estado. Para nós é uma honra muito grande poder estar aqui em Curitiba, no Paraná, e levando a conscientização das pessoas a importância de denunciar. Você que conhece as pessoas que sabem de uma criança que ela é abusada ou ela é explorada sexualmente, que ela faça a denúncia. E também que os pais fiquem mais atentos com seus filhos, quando eles estão no computador, principalmente quando eles estão usando uma rede de internet. É muito importante, porque a internet tanto ela serve para o bem, como também ela serve para o mal. Por isso, hoje aqui em Curitiba, no Paraná, nós queremos, através dessa audiência pública, poder ajudar e conscientizar as pessoas a importância delas fazerem denúncia através do Disque 100. Tivemos essa audiência pública no ano passado, então trouxemos aqui 3 deputados federais que participaram, que estiveram conosco no plenarinho da Assembleia Legislativa, falando um pouco desse tema, desse assunto, né, que está tão em voga nos dias de hoje. E a doutora Ângela Mendonça vai falar um pouco para a gente, que entende muito do assunto de criança. Doutora Ângela, conta um pouco para a gente aí da sua trajetória, da sua história, o que a senhora faz, quanto tempo está aí na Sejuf, fala um pouquinho da sua vida para a gente. Então, na realidade, a pauta da infância, a causa da infância, ela chegou muito cedo na minha vida, sabe, deputado? Com 14 anos eu já era professora alfabetizadora. E essa paixão por esse campo se dá até hoje. Então, são mais de 35 anos de atividade nessa área. Atuei como pedagoga em acolhimento para meninos em situação de rua, em Curitiba. Fui também gestora em Curitiba, trabalhei na proteção especial no âmbito do município. Tenho uma experiência de 12 anos no Ministério Público, como assessora técnica no Ministério Público. E a convite, então, do deputado Ney Leprevot, que era o nosso secretário, né, e compõe
a equipe do governador Ratinho vir somar com essa grande equipe que está aí procurando trazer inovação e enfrentar os grandes problemas que o Brasil todo tem e que o Paraná vem, né, encaminhando de maneira, eu acho que bastante efetiva e bastante comprometida. Eu acompanhei nas redes sociais bastante incursões que fizeram agora, né, neste ano. Como é que estão os números, Ângela? Fala um pouquinho para a gente de números. A gente ouve muito falar que em meio à pandemia as crianças estão mais restritas em casa, né? Então, às vezes, elas têm um problema familiar, não estão na escola. Outrora tinha outras denúncias. Como é que está esse quadro Perfeito. hoje? A proteção à criança e adolescente, como apareceu, né, na audiência que você propôs de maneira muito clara, ela não é uma questão só dos entes públicos, né, deputado? Uhum. O Estatuto da Criança, que já tem 30 anos, esse ano faz 30 anos, ele deixa bem claro, cuidar das crianças é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, nós, no Paraná, acreditamos muito num conceito chamado rede de proteção. E quem pode proteger? Todo mundo que está perto da criança. Vizinhos são boas redes de proteção, família é boa rede de proteção, mas principalmente os dados mostram que as pessoas em que mais as crianças confiam são os professores, com quem elas passam mais tempo. Então, a rede escolar é uma grande rede de percepção das violências e de apoio às crianças e às famílias nesse momento. Com a pandemia, como as crianças estão distanciadas da rede escolar, esse suporte que percebe os sinais de alerta, que provê algum tipo de escuta e que faz algum tipo de encaminhamento, ele está distante das crianças. Então, a gente vê que, infelizmente, as notificações via escola cessaram. Mas a gente tem um aumento no Disque 181, que é um dos serviços, né, que está ligado ao departamento que eu coordeno, nós tivemos um aumento de 13%. E num diálogo com os colegas do Nucria, com as delegadas e a equipe do Nucria, especialmente de Curitiba, nós temos a indicação de um grande aumento nas denúncias diretamente à delegacia, porque esta rede de proteção, que são as escolas, os CMEIs, as unidades de saúde, onde a criança está, por onde a família, né, participa, os CRAS, estão recebendo essas crianças eventualmente, né? Então, eventualmente a criança vai no atendimento com a mãe no CRAS, nem é recomendável que saia de casa. E com isso nós tivemos, então, o aumento nas denúncias via policial e uma diminuição nas notificações da rede de proteção. E, doutora, como é que funciona? Nós vemos no caso da denúncia da mulher, por exemplo. A mulher faz uma denúncia e muitas vezes ela não segue com aquilo. No caso da criança, quando é feita uma denúncia, qual é o procedimento da Nucria? Qual é o procedimento ali da secretaria? Como é que se dá esse procedimento? Tem uma denúncia, tem uma averiguação, como é que acontece? Nós temos, na realidade, dentro do Estatuto da Criança, uma série de instituições que têm o dever de agir, que o Estatuto da Criança chama de Sistema de Garantia de Direitos, né? Às vezes a gente até vê SGD em algum cartaz ou alguma cartilha, não sabe bem o que é. O que é esse sistema de garantia? É a soma de vários órgãos. É a força policial, no caso a delegacia, né, o Nucria, é a própria polícia militar, que muitas vezes faz um atendimento no flagrante, né, ou uma polícia de trânsito, por exemplo, que identifica uma situação. Eu lembro que quando eu trabalhei aqui no SAV, o Serviço de Atendimento a Vitimizado em Curitiba, houve um acidente de um caminhoneiro que estava transportando uma criança e ele estava alcoolizado. E foi o policial de trânsito que socorreu a criança no sentido da proteção a essa criança. E nós temos também o Conselho Tutelar, que no caso da mulher não tem, né, um conselho tutelar para mulheres. O Estatuto da Criança foi muito sábio quando criou o Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção à criança. Então, a polícia, quando atende a essa situação, embora ela tenha que ter uma visão protetiva, a função da polícia é a responsabilização do autor, né, do suspeito ou do autor daquela violência. E o Conselho Tutelar, ele tem o dever
de proteger a criança, né, de garantir que todo o suporte, que todo o cuidado, que todos os direitos que aquela criança tem realmente sejam alcançados, sendo eles efetivados pela família ou pelo próprio Estado. E aí temos a rede de proteção, que são todos os órgãos que devem apoiar a família e a criança nesse momento. Então, a unidade de saúde, o hospital, os atendimentos especializados no âmbito da saúde, os CAPs, né, porque a violência em si, ela gera consequências na hora, no momento, e ela gera consequências posteriores, né? Então, não é só aquele atendimento imediato ali no conselho ou na delegacia. O grande trabalho que nós temos, né, na proteção à criança, ele vai se dar justamente na sequência disso, porque o ideal é evitarmos, o ideal é nós trabalharmos na prevenção. Quando isso já aconteceu, então nós temos que evitar todos os esforços para que a criança, né, e as vítimas, enfim, superem essas situações de violação e consigam seguir suas vidas, né, com dignidade, com condições de superar e de entender que não são elas as causadoras dessa violência. Porque geralmente o agressor quer pôr a culpa muitas vezes na criança, né, Sem doutora? dúvida. E essa é uma cultura de revitimização, sabe, Amaro? Às vezes a gente ouve alguém falar assim, não, mas a menina já tinha 15 anos, estava de saia curta, foi abusada porque saiu, estava em determinado local. Isso significa culpabilizar e responsabilizar a vítima. Eu estudo já a questão da legislação para a infância há muito tempo e fui estudar outro dia o texto do Código de Menores, que foi a primeira legislação para a infância no Brasil de 1927. Lá no Código de 1927 havia uma responsabilização da vítima. Dizia que o menor ou a menor que assediasse, perseguisse transeuntes na rua com fins sexuais seria punido. Então, lá em 1900, achar que a criança é que se expunha para o adulto é uma coisa. Agora, em 2020, as pessoas ainda acreditarem nesse conceito, a gente precisa... Está obsoleto já. Está obsoleto. Por quê? Porque, ainda que existam circunstâncias com as quais a gente concorde ou não, é sempre dever do adulto dizer não. É sempre dever do adulto dizer isto não está correto, né? Nós vivemos um processo de erotização da infância muito grave no mundo. Verdade. Um processo de adultização das crianças muito grande, né? E a moda, as roupas, a cultura, de uma maneira geral, antecipa muitas vezes fases. E as próprias famílias, sem perceber, expõem as crianças precocemente a conteúdos adultos e não percebem que com isso a gente tira da criança essa perspectiva do que é a infância e do mundo da infância efetivamente, né? Então, temos crianças de 4, 5 anos altamente erotizadas, agora com a questão das mídias. Muitas vezes as famílias forçando as crianças a serem youtubers, né, a tratar de assuntos que elas não compreendem e, de certa forma, também produzindo esse tipo de violência, né, psicológica, emocional, porque antecipa fases. A gente vê hoje, isso é muito comum, né? Crianças que mal sabem falar já fazem sucesso, parece tudo muito bonitinho, mas as consequências lá na frente podem ser trágicas, muito graves, né? Até porque uma criança que é muito exposta na mídia, ela pode ser exposta positivamente ou também receber muitas críticas. Uhum. E qual é o suporte que ela tem para lidar com isso? Então, existem estudos, inclusive, em relação aos impactos da fama na vida da criança, né? Crianças que foram muito famosas e depois cresceram e não continuaram com esse espaço de fama. Como foi difícil para elas lidar com isso? E as pessoas que estão fora, eu vou até citar aqui, eu estava assistindo, faz acho que umas 3 semanas, aquele programa Troca de Famílias. Uhum. E uma família tinha os filhos assim que eram muito... era Miss e Mister, os garotos e tal. E a outra mãe não sabia como lidar com aquilo, achou muito fora do contexto de uma criança, por estar muito exposto, mas a mãe, que já é a mãe biológica, já estava acostumada com aquilo. Então, é um conflito de ideias, muitas vezes, né, da forma de agir de muitos. Doutora, a gente já vai falar mais um pouquinho. Eu queria colocar um vídeo que, assim, para a gente falar um pouco de maus tratos. Isso está cheio na internet hoje. A gente vai para o YouTube, a gente vê um monte de vídeos como esse, mas para a gente entender um pouco do que acontece, como é o proceder, tem que ser o proceder das pessoas que estão próximas. Foi, acho que em Manaus, o padrasto que maltratou o garoto,
né? Tem o vídeo aí? Coloca o vídeo para mim, por gentileza. Porra, viu, caga... Banheiro! Bora! Banheiro! Bora, banheiro! 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 Lava tua roupa, porra! Bora! Por que tá me olhando? Hã? Cara de otário igual tua mãe. Doutora, que consta aí é que o padrasto, porque o garoto fez xixi na cama, apanhou dessa maneira. Isso é uma violência, né? Sem dúvida. Na área da infância, nós categorizamos a violência em várias formas, né? A violência física, sexual, a psicológica, a moral. Mas, a bem da verdade, a criança é uma integralidade, né? E, normalmente, quando uma acontece, todas as outras vêm junto, né? Essa questão da fase da que a criança está ou deixando a chupeta, ou deixando o cheirinho, né? Ou saindo das fraldas, enfim, não consegue fazer o controle do xixi, o controle dos esfíncteres, é o momento em que a criança mais precisa de apoio, porque é esse momento que ela vai estruturar uma série de elementos da sua psique infantil. Então, é onde as famílias têm que ter muito mais cuidado, né? Essa saída das fraldas e essa passagem do segundo para o terceiro aninho é também o que a gente chama na pedagogia de adolescência da infância. Então, é onde a criança percebe que ela já sabe falar, ela já tem vontades, enfim, e ela começa a perceber que ela é diferente do adulto e ela começa a exercitar essa existência. Então, às vezes, a birra, a teimosia, a manha são formas de expressão da criança. E aí o papel dos adultos é compreender, acolher e mediar esses processos. Porque até os 3 anos da criança é onde a gente tem o grande potencial de desenvolvimento. E o que a criança viver nesses 3 primeiros anos, isso vai ter um impacto na condição de adulto dela, né? De um adulto saudável, de um adulto que sabe argumentar, que sabe lidar com as emoções. A gente vê adultos com tantos transtornos emocionais, com tantas dificuldades de lidar com a raiva, com as emoções, com limites, né, tão agressivos. Isso já vem da infância, né, doutora? Isso, e muitas vezes isso tem origem lá na primeira infância. Daí porque o marco legal da primeira infância, que é uma lei federal muito importante, caminha muito junto com o Estatuto, Amaro, vem sendo tão debatido e tão falado nesse momento. E as famílias podem aprender a cuidar das crianças sem usar a violência, né? Qual é a pena para uma pessoa, por exemplo, esse padrasto aí denunciado, qual a pena por ele fazer isso? Ele agrediu, bateu na criança, tem N palavrões ali. Nós temos várias formas de violência aqui, né? Então, pelo vídeo, a gente tem a questão do vídeo, que é uma evidência, né, fortíssima. Aí nós temos a questão da produção da prova pericial, né? Por isso que muitas vezes quando você vai à delegacia, né, faz todo o procedimento, na sequência a criança é encaminhada para um hospital, no caso de Curitiba tem alguns hospitais de referência, onde no hospital é feita a coleta e a perícia, porque a gravidade das lesões vai implicar, no caso concreto, também na gravidade da pena. É complicada essa situação. Agora, eu acho interessante, além da responsabilização, que é um dos caminhos, existem pessoas que precisam ser responsabilizadas, porque é uma forma de limite, mas também os adultos precisam receber suporte, porque se ele não receber algum tipo de cuidado e tratamento, ele em outros momentos ou com outras crianças vai repetir a mesma conduta. Então, em relação a esse atendimento da rede de proteção, ele precisa ser tanto para as vítimas, quanto para os agressores, para que os agressores aprendam a lidar com as suas emoções e mudem o seu comportamento. Legal. Boa noite, deputado São Bernardo, aqui conectado. Célio Lopes, valeu, Betão, obrigado pela audiência. Anderson Barbosa, lá de Piraquara, devemos sempre proteger as crianças. Ponta Grossa ligado, obrigado, Solange.
Ana Lúcia, não gostei, desnecessário mostrar essas imagens. Ana Lúcia, é uma realidade que a gente não pode esconder, né? Isso ainda é uma das menos fortes, hein, doutora? Porque quando a gente pega algum caso de agressão sexual, isso se torna algo assim que dificilmente alguém consegue ver, né? A gente vive, na realidade, um grande paradoxo no Brasil. Porque, de um lado, essas imagens chocam muito, né? E eu atuo na área há 35 anos e sempre me emociono quando, né, participo e assisto esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, a violência contra a criança, ela está tão naturalizada como uma forma de educar que muitas pessoas ainda acham que aquele dito antigo é de pequenino que se torce o pepino, é certo, que é preciso bater desde pequeno para a criança ser uma criança educada. E os estudos mostram que é justamente o contrário, né? Quanto mais violência a criança vive e quanto maior o ambiente de violência, mais violenta ela tende a se tornar. Tanto que a Lei 13.431, que é uma lei de 2017 que estabelece os processos de escuta da criança, chamada escuta, o relato espontâneo, a escuta qualificada e depois o depoimento especial, ela vai colocar a própria criança testemunha de violência como vítima de violência. Então, numa casa onde tem agressão contra idoso e a criança assiste, ela também é vítima dessa violência, porque ela vive num ambiente violento. Se a mãe, se a mulher sofre violência e os filhos assistem, as crianças são vítimas de violência também, porque testemunham a violência. Então, ambientes violentos reproduzem violência e causam pessoas violentas, né? Agora, doutora, por exemplo, um caso como esse, no mínimo, a mãe está vendo ali, sabe o que está acontecendo, né? Agora, a mãe tem uma criança, tem um padrasto que age dessa maneira. Por que muitas vezes não denuncia? Medo? São vários elementos, assim, na minha experiência de acolhimento de famílias, onde há essa questão da violência, tem vários fatores. Tem o fator da naturalização da violência, de que muitos acham que bater é uma forma correta de educar. Nós temos também o temor das mulheres que sofrem violência, né, dos seus companheiros, maridos, enfim, familiares, e que então não tem, naquele momento, naquela condição, condições de reagir em defesa da criança, e aí são mulheres que precisam de ajuda também, né? Porque geralmente, desculpe até interrompê-la, mas o cara que faz isso com a criança deve fazer com a mulher também, né? Porque se a cultura, se o modo como lida contra contrariedades é violento, via de regra, ele reage com violência com os vulneráveis, e aí você pode ter a pessoa idosa, a esposa, né, as crianças, por isso que precisa trabalhar o agressor também, sabe? Precisa responsabilizar, mas também precisa tratar e cuidar, né, para que ele se reestruture nessa condição. Verdade. Você pode pegar aí o link, mandar para os seus amigos, para os seus familiares também, assistir o programa Vamos Amar o Paraná, são 8h31 agora. Sérgio e a Nájila lá de Pinhais entraram aqui com a gente. O Rodrigo disse que horror essas imagens, principalmente depois que tive meus filhos, não consigo ver esses vídeos, simplesmente me dá uma revolta. João Carlos, Vanilda está com a gente também. Tudo bem, deputado? Estamos juntos sempre no programa. O Vanderlei entrou com a gente. Boa noite, pessoal. SIC está conectado. Luiz Carlos Paim, Major Perovano, parabéns, prezado deputado Amaro. Um tema absolutamente importante a ser abordado. A Polícia Militar do Paraná possui uma importante política pública de prevenção ao uso de drogas, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que já formou no Paraná mais de 1.700.000 estudantes do ensino fundamental. Forte abraço, obrigado, Major, sempre com a gente. A Angélica lá de Pinhais, Kleber também Saladinho, parabéns pelo tema, muito importante mostrar que tem tantos monstros soltos por aí. Tem que pegar pais como este e fazer com ele o mesmo que fazem com essas crianças. Obrigado, mestre Kleber. O Jader está com a gente, mestre Rudimar Fedrigo, obrigado por estar com a gente, parabéns, deputado. O Moarama conectado, Rosa, obrigado pela audiência. Mais de 20 anos conheço esta sempre competente em ser incentivadora de grandes projetos e ideais. Gratidão, Ângela. O Fernando Ribeiro Neves querido, está te mandando um abraço. Infelizmente, é uma das cenas mais fracas que já vi. Oh, meu Deus, que haja misericórdia dessas pessoas. Sérgio e Nájila, lá de Pinhais, estão com a gente.
Alexandre Amaro, verdade, estamos vendo as pessoas passarem dos limites nos últimos tempos. Um grande abraço, Deus abençoe sempre, estamos juntos, o Nelson Ricardo, muita gente entrando com a gente. Vai mandando aí o link para o seu familiar, para o seu amigo também, para eles assistirem com a gente o programa Vamos Amar o Paraná. O lugar de criança e adolescente é no orçamento público. Na prática, isso não acontece. O Cícero de Paula está falando. Nós temos o OCA, né, no Paraná, em processo de construção. Justamente a partir de um decreto do governador Ratinho Júnior, em dezembro do ano passado, constituímos um grupo de trabalho com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, também a Secretaria de Planejamento, OAB, Defensoria Pública, e organizamos uma metodologia para implantar o Orçamento Criança no Paraná. E agora que estão correndo os prazos na Assembleia Legislativa, né, para a nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Criança está aí pautado dentro da nossa LDO no Paraná e nós justamente estamos então dentro do ciclo orçamentário para 2021, iniciando a implementação do Orçamento Criança no Paraná, que significa o quê? Aquilo que o governador aponta, né, como princípio da sua gestão, a transparência, a lisura em relação ao uso de recursos públicos e a efetividade e eficiência. E o Orçamento Criança permite isso, que a gente enxergue dentro do orçamento do Estado de que forma a área da infância, as questões da infância estão sendo executadas. O SEDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que eu estou presidente, já estabeleceu 10 grandes áreas estratégicas para a área da infância no Paraná. Nós deliberamos no SEDECA, deliberação 08 de 2020, e encaminhamos à Assembleia Legislativa essas 10 estratégias. E a partir disso, então, estamos otimistas que os nossos deputados vão nos apoiar nessa iniciativa. Que bom. Conte com a gente. Pode ter certeza que nós vamos fazer muito para essas crianças, porque a gente não pode continuar enxugando o gelo, né, Ângela? Sem dúvida. Porque às vezes a gente trabalha e não tem um resultado. E uma criança hoje vai ser, como você disse, um adulto amanhã que pode ser problemático se não for tratado agora. Né? E é por essa razão que eu trouxe a você, vou deixar de presente, o nosso plano decenal dos direitos da criança, que legal. Que é justamente construído a partir, né, da orientação do SEDECA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, e que é um documento que tem o diagnóstico, a situação da infância no Paraná, e tem as grandes ações, os grandes desafios, as grandes metas que nós precisamos trabalhar. Porque essa questão é importante e o Orçamento Criança também, concordo com, né, o nosso ouvinte. Porque na área da infância, deputado, tudo é importante. Mas se nós não conseguimos atuar em todos os campos, o que é estratégico, o que é, né, imprescindível, o que nesse momento da história nós elencamos como prioridade. E a partir dessas prioridades, então, trabalharmos com efetividade. Verdade. Nós tivemos uma campanha, eu me lembro lá na audiência pública, que fala criança... Não engula o choro. Não engula o choro, né? Para a criança falar o que está acontecendo. Inclusive, acho que tem um videozinho aí que é de 1 minutinho. Coloca para a gente, Matheus, o vídeo, que ele é importante para as crianças também, procurar alguém, sempre falar do que está acontecendo, né? Isso. Porque a criança, como já dissemos aí, a criança tem medo. Geralmente o abusador ou a pessoa que oprime a criança fala que vai fazer o mal à mãe ou a pessoas, então ameaças, né? Coloca o vídeo, por gentileza. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta, se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo, se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. SEDECA e Governo do Paraná. Esse é o caso mais específico de meninas, né, doutora?
Meninas e meninos, quem sofre mais é igual? Como é que podemos analisar isso? Pelos dados, as meninas são vítimas de violência sexual com maior incidência. Nós temos aqui também um elemento que é do preconceito. Talvez por uma visão machista de mundo, os meninos relatem menos, né? Então, na realidade, são hipóteses que a gente tem. Mas, de maneira geral, as meninas têm sido vítimas de violência com maior incidência. Nós vemos, às vezes, que o rapaz só fala quando chega a uma determinada idade, né? E ele vê que aquilo, ele precisa se libertar daquilo, se livrar daquilo, que ele nunca teve coragem de falar, Perfeito. Né, doutora? E às vezes até ele parte por um outro caminho, às vezes até da homossexualidade, dizendo, olha, foi lá atrás que aconteceram diversas coisas. A gente tem uma cultura muito machista que fala que os meninos têm que ser fortes e que o homem não chora. Quando a gente diz isso para uma criança, a gente nega a ela a sua condição de expressar o que vive. Então, esse é um cuidado que nós, que somos mães e pais, precisamos ter com os pequenos, né? Essa questão machista de mundo, ela se expressa de diferentes formas. Então, quando eu agora na pandemia deixo meninos sem fazer atividades em casa e dou toda a atividade doméstica para a menina fazer, isso é uma forma de violência, né? Porque eu estou dizendo que é só a menina, né, que tem essa responsabilidade. E da mesma forma, quando eu digo a um menino, você não pode ser fraco, você não pode chorar porque você é homem, eu estou tirando desse menino a condição de expressar suas emoções. Então, nós no nosso cotidiano muitas vezes não percebemos essas violências simbólicas e essas violências estruturais. Por isso a gente pode aprender sobre isso, sabe? E é isso que eu vejo que é uma grande dívida que nós, enquanto Estado brasileiro, temos, e falo Estado, né, genericamente, porque o Estatuto tem 30 anos. E lá nas medidas protetivas, a primeira medida protetiva aplicada à família, Amaro, é programas de orientação e apoio. E a gente ainda precisa avançar muito nesses programas de orientação. A gente sabe que os CRAS fazem isso, que os CREAS fazem isso, que algumas escolas trabalham com temas de orientação, as igrejas também procuram fazer essa orientação, mas nós ainda precisamos melhorar muito, porque as pessoas podem aprender a educar sem violência, com autoridade, com limite, mas sem violência. Legal. Tem muita gente entrando aqui ainda com a gente, são 8 horas e 40 minutos, deixa eu ver, pegou a luz, é 8h40. Délcio, sempre representando bem o nosso Paraná, obrigado, Délcio, pela sua audiência. Cássia Beltrão, reflexões sérias e importantes. Por isso é importante sempre amarmos o Paraná. Obrigado, seu Luiz. O Edilson está com a gente também, Fabiane Lima. A escola tem um papel importante também na proteção dos direitos das crianças. Como os professores podem exercer esse papel? A Vera Cordeiro está perguntando, a gente já vai falar sobre isso, tá? Ricardo Oliveira também está com a gente, parabéns pelo tema abordado. João Batista, assunto de extrema importância, Soricles Silva. A Denise também está com a gente. Obrigado, Denise, excelente programação, muito produtiva, muito importante esse tema. Vamos acompanhar, pessoal, a Rosa Maria Barros, a Miriam também está com a gente, Emília Quadros, boa noite, deputado, estamos juntos nessa programação. Esse assunto deveria ser mais debatido nos municípios. Fala para a gente, doutora, a pergunta da Rosa, como as escolas ou os professores podem ajudar, né, nesse tipo de combate? O que a gente tem hoje dentro dos colégios? Porque os professores muitas vezes têm essa afinidade muito grande com a criança, né? Sim. E eles começam a perceber isso. Pô, peraí, essa criança está todo dia aqui, não tem atenção mais na aula, ele acaba descobrindo ali alguma coisa, né? Eu acho que a primeira grande contribuição da escola, Vera, é perceber aquilo que o Estatuto diz, que a criança é um ser integral. Aquela escola que acha que existe só para ensinar o português, a matemática, a história e a geografia é uma escola do século retrasado. A escola contemporânea, ela enxerga o aluno, enxerga a pessoa na sua integralidade. E nós que somos professores, nós percebemos até o jeito de olhar do nosso aluno. Se ele chega triste, com a cabecinha baixa, a gente já sabe que alguma coisa aconteceu. E muitos a gente não precisa nem perguntar. Ele chega à escola e já quer contar. Prof, sabe o que aconteceu? Né? Então, acho que a primeira perspectiva é entender e perceber a criança em todos os seus aspectos. Físico, biológico, emocional, moral
o Estatuto fala da dimensão espiritual da criança, fala em espiritualidade, né, e respeitando essas dimensões todas, perceber a integralidade. O segundo grande papel da escola é acolher, é aprender a receber e fazer esse acolhimento do relato espontâneo da criança, né? Sem julgamento, sem distorções, né? Por isso a gente precisa qualificar os professores. Eu sou professora desde os 14 anos, como disse, e amo a educação. Acho que a escola é, né, um espaço de coragem, porque nós recebemos essas crianças 200 dias no ano e estamos com elas ali com todas as suas histórias e dificuldades. Então, a escola pode aprender a ser esse lugar de acolhimento. E assim, a criança estando bem emocionalmente, ela vai ter condições de aprender. Uma criança que sofre abuso sexual, qual é a condição de aprendizagem que ela tem? Né? Toda a energia, toda a memória, todo o sentimento dela fica focado nisso que ela está vivendo. Nós temos casos, por exemplo, de terror noturno, em que a criança dorme na escola. Ela chega na escola, baixa a cabecinha e dorme. Né? Às vezes o professor reage, não, porque é preguiçoso e tal. Na realidade, ela durante a noite fica acordada pelo medo do que ela vai viver na noite. E o lugar onde ela se sente seguro é na escola, onde ela consegue dormir protegida. Então, olhar esse sono, olhar esse sinal de alerta com essa perspectiva de cuidado e proteção, e não como um comportamento indisciplinado ou desrespeitoso. Né? Por isso, essa afetividade na relação com a criança que os professores têm é importante. E a autoridade a gente constrói com afeto. E os sinais, né, Ângela, são muito importantes ficar atento a eles. Você tem alguma experiência que você passou na escola nesses anos todos? Você identificou ali uma criança? Tem algo que marcou? Tem um caso que eu vivi numa cidade aqui próxima a Curitiba, região metropolitana, que me marcou profundamente. Era um garotinho de 8 anos e ele já era repetente por 3 vezes, ele não conseguia progredir nos estudos. Bastante agitado, bastante irrequieto, isso já tem alguns anos. Nós imaginávamos até que houvesse alguma questão de saúde emocional, psíquica, mas não sabíamos bem o quê. E um certo dia, na mesma sala, 3 professoras haviam passado, e um certo dia ele chegou mancando. E ele chegou mancando e a professora observou e perguntou, você está com dor na perna? E ele falou, não é na perna. Eu estou com dor, mas não é na perna. E aí ela puxou ele para conversar em separado, para tentar entender onde que estava machucado. E aí daí veio toda uma história, um relato dele para ela. Ele confiou nela e trouxe essa realidade. Eles moravam no mesmo terreno e dividiam casas, né? Núcleo familiar, várias famílias no mesmo terreno. E a mãe saía para trabalhar e ele ficava com o primo no período da manhã que tomava conta. E um primo, adolescente, abusava dele. Esse garoto, ele mostrou essa dor física, mas ele já tinha uma questão tão grave em relação do abuso anal que ele sofria, que ele precisou fazer uma reconstrução anal. E foi a partir disso que a gente passou a fazer todo um cuidado, por exemplo, em relação à observação das roupas da criança, porque a mãe comentou depois, eu vi que ele fazia muito cocô na calça, mas eu achei porque ele era relaxado. Então, muitos pais acham que como a criança cresceu um pouco, tem 9, 10 anos, né, ou se ela tiver um problema ela vai falar, ou já tem que aprender a tomar banho sozinho, se cuidar sozinho, a mãe achou que é porque ele era relaxado, e não porque ele já tinha, né, sofrido todo esse abuso a ponto de não conseguir segurar as fezes. Então foi uma história que me chocou muito. E as dificuldades de aprendizagem dele estavam, né, diretamente vinculadas a essa situação. E ele só conseguiu falar com essa terceira professora, né, que teve muito afeto, muito carinho e observou essa conduta. E é uma história que eu trago para sempre, assim, né? Uma coisa que marca, né? Marca muito. Observar a roupa da criança. Você vai lavar roupa? Não é natural, não é normal uma criança de 6, 7 anos ter doença venérea, né? Eu lembro de um caso também que eu atendi, que foi a dentista da rede pública que identificou. A criança chegou na unidade de saúde com dor na boca, né, dor no dente, e reclamava que doía também a garganta. E daí acharam que era algum dente nascendo, e ela foi à dentista. E a dentista identificou uma série de machucaduras na garganta da criança em razão do abuso sexual.
uma profissional médica, né, odontóloga, que teve essa sensibilidade. Estava ali atenta, né? Exatamente, não é só olhar o dente, a boca, enfim, em si, mas olhar o contexto todo da criança. E todos nós podemos ajudar, né? Eu tenho muitos amigos conselheiros tutelares e sempre aprendo muito com eles. Eu vi o Conselho Tutelar nascer, né? Porque o Conselho Tutelar tem 30 anos, né? E eu já estou há 35. Então, aprendo muito com eles. E sempre pergunto, né? Quando vocês chegam com o carro do Conselho na frente de uma casa para atender um pedido, como é? E aí eles dizem, nossa, Ângela, os vizinhos saem, querem saber se a gente vai levar criança, se a gente vai recolher criança. A gente não é recolhedor de criança, a gente não gosta de levar a criança. Quem tem que sair, caso haja abuso, é o abusador. A criança tem que ser protegida. E aí eu pergunto, quantas vezes um vizinho chegou para vocês e disse assim, eu posso ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? A maioria dos vizinhos tem uma posição denuncista e não de colaboração. Então, isso também eu acho que passados 30 anos, Amaro, a gente precisa mudar. Denunciar é uma das coisas que a gente pode fazer, mas a gente também pode ajudar outras famílias que precisam de ajuda. E a ciência já mostrou isso. A professora Irene Risini, que é pesquisadora da PUC do Rio, fez uma pesquisa chamada Elos, Pais em Sociedade. E ela perguntou para familiares, quando você precisa de ajuda em relação às crianças e você não conta com o governo não te deu aquele apoio, quem você chama, com quem você conta? Sabe o que as famílias responderam? Com os vizinhos. Então, políticas públicas que apoiem pessoas que convivam em comunidades a se ajudarem, tende a dar certo. Quem descobriu essa fórmula? A Pastoral da Criança, né? A Pastoral trabalha com pessoas da comunidade que ajudam comunidades. Então, acho que essa nova visão de que a gente pode ajudar crianças ajudando suas famílias é importante resgatar nos próximos 30 anos de estatuto. Legal, Ângela. Tem mais gente aqui fazendo seus comentários. Parabéns pelo programa. Patrícia, obrigado, Patrícia. Irati, estamos juntos. Vamos amar o Paraná. Valeu, Osmar, com a gente. Como estimular a formulação de políticas públicas para crianças a nível municipal, doutora? Já vamos falar sobre isso também. Conselho Tutelar Estadual, criar campanhas educativas integrando o tema à comunidade. A Patrícia Dornelles. O programa está ótimo, ótimo tema. Valeu, Fábio Coimbra com a gente. Temos conhecimento de criança que revelou o que acontecia com ela em casa através de um desenho feito à professora. Brincadeiras também. As brincadeiras, nas dramatizações, elas mostram o que está acontecendo. Então tem que estar atento a esses indícios das crianças, né, o que elas fazem. Cláudia, boa noite, tema muito importante. Precisa ser mais debatido, as pessoas precisam se conscientizar quanto à educação e o cuidado com as crianças. Muito interessante esse sinal de terror noturno. A criança dorme na escola por ter medo de dormir em casa. Quando a escola faz uma denúncia de maus tratos, doutora, de uma criança ao conselho tutelar e não é feito nada, como proceder? E aí, hein? Posso já responder? Pode. Bom, nesse caso, a primeira questão que eu recomendo é que a escola converse com o conselho. Porque às vezes o conselho está agindo, já adotou as providências, mas não informou a escola do que fez. Então é sempre bom esse diálogo entre as instituições. Caso se observe que de fato nenhuma medida protetiva foi aplicada, nenhuma verificação, nenhum encaminhamento da rede de proteção foi feito, então existem dois caminhos, né? A própria comunicação ao colegiado do conselho tutelar, porque o conselheiro tutelar não age sozinho, Amaro, ele tem mais 4 companheiros. E a orientação técnica diz o quê? Que pelo menos uma vez na semana, esse colegiado de conselheiros, esses 5 conselheiros precisam debater e discutir os casos, né? Então, esse colegiado do próprio conselho deve cobrar desse conselheiro porque não está fazendo nada. Além disso, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é responsável pela política municipal, assim como o Conselho Estadual é o SEDECA no âmbito estadual, e nós temos o próprio Ministério Público, que é, né, aí o grande garantidor da aplicação das leis. Então, essa é uma questão que pode também ser levada ao Ministério Público, caso não se consiga aí dar andamento à efetividade do cuidado. A coisa só não pode ficar parada, porque aquela criança vai continuar sofrendo mais, né, doutora? De maneira nenhuma. O Nelson está perguntando o seguinte, olha,
quando a escola ou a creche identifica algo estranho, tem que tomar rapidamente as providências cabíveis ou investigar primeiro? Tá. É bem importante essa pergunta, né? Porque assim, o estatuto, Porque ele ninguém fala... quer, desculpa, mas ninguém quer errar também, né? Não. Será que essa criança está inventando uma história? Sim. Será que isso não é uma coisa... É difícil, né? Às vezes, a posição do denunciante. Mas a própria lei, o próprio ECA nos dá essa tranquilidade. Porque o ECA, no artigo 13, ele fala da suspeita, né, ou da certeza da violação. Então, eu não preciso ter provas de que isso realmente aconteceu. A simples suspeita de algum tipo de violência já é motivo que nos leva a tomar as providências. Então, é melhor já denunciar de pronto. Né? E aí, assim, talvez a gente pudesse trabalhar não com a palavra denúncia, porque denúncia, do ponto de vista jurídico, já significa algo, né, além, mas a comunicação. Então, se eu tenho uma suspeita, eu vou comunicar os órgãos competentes para que aí sim, se houver necessidade, eu faça uma investigação ou eu faça um atendimento técnico especializado que consiga comprovar se houve ou não a violência. Porque a escola não tem como investigar, né? Tem que deixar as pessoas competentes fazer esse tipo de... A escola não é investigador, o Conselho Tutelar não é investigador, a gente precisa realmente que os profissionais da polícia, né, os peritos, né, os policiais, enfim, consigam produzir provas e fazer esse processo. Quando a gente que não é dessa área começa a fazer isso, a gente atrapalha o trabalho do colega. Né? Por isso a rede de proteção é importante. Cada um sabendo o que é papel de cada um dentro desse sistema. Que aí o sentimento fala mais alto, né? Por exemplo, um pai como aquele, se um vizinho vê uma situação dessa, aí pode querer descontar a altura e isso vira um problema muito maior. A minha experiência mostra, Amaro, que quando existe essa cultura da violência, é importante que se faça a comunicação. Porque quando isso está no início, é uma questão cultural, e você tem uma equipe que faz a orientação aos pais, que coloca o limite, que, né, já aplica alguma medida em relação aos pais, o conselho age, enfim, aquela família percebe, olha, eu não posso fazer mais. Isso é errado, a gente já está, né, em acompanhamento pela rede. Quanto mais demora para fazer isso, mais a violência cresce. E quando ela já chega numa gravidade terrível, né? A ponto de ter que hospitalizar a criança, ou da criança, né, ir para UTI. Então, é por isso que aos primeiros sinais já é importante a gente agir. Né? Enquanto CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, fazendo as intervenções para que isso não cresça. Teve um caso, faz pouco tempo, de uma mãe que bateu na criança porque ela passou fezes na parede e matou a criança. Depois ela quis mudar o quadro, o pai que morava distante falou, pô, não, a criança não quer cair na banheira. Perfeito. E se afogar, né? Então, assim, a gente vê que... A gente que trabalha com criança e ouve relato, a gente já vai, né, aprendendo. Então, é muito difícil um bebezinho de 4 meses rolar do berço, né? Ou cair do berço, né? Que essa é a maior desculpa que chega quando chega no hospital, fazem a pergunta, ele caiu, ele... Então, a gente aprende a fazer a escuta, né? Por exemplo, você pergunta para a criança o que foi que aconteceu e ela conta... dá uma versão, eu caí andando de bicicleta. Aí você ouve a mãe separada e pergunta, o que foi que aconteceu? Ela chegou com a perninha machucada hoje? E a mãe fala, não, isso, ela subiu no muro e caiu do muro. Quer dizer, se são versões diferentes para o mesmo fato, você já tem aí que buscar elementos de observação, de comunicação para poder entender o que aconteceu. Quanto mais velhas as crianças, mais elas escondem, porque elas sabem das consequências. E aqui tem algo importante, o fato de ter violência não significa necessariamente que tem que tirar a criança de casa. Né? Se for algo grave, né, o agressor tem que sair. E se for algo que está iniciando, as pessoas precisam ser educadas a conviver sem a violência, porque se a gente for retirar de casa
todas as crianças e todas as pessoas que sofrem violência, não tem violência maior do que romper com a família, né? E não tem lugar também, não tem lugar, doutora, né? E aí por isso que a lei fala da família extensa, da família natural, da família extensa e da família afetiva. Então, muitas vezes, naquele momento, a criança não pode ficar naquele núcleo familiar, mas ela pode ficar com a tia, com a avó, com alguém que ela conheça, confie, né? Então, são alternativas para não institucionalizar as crianças, porque uma criança que mora em casa-lar, que mora em instituição de acolhimento, ela sofre muito. Por mais que a gente proteja e ela tenha alimentação, cuidados, ela não está num ambiente familiar e é também uma forma de violência. Legal. A hora passa rápido, ó, já 8h58, tem muita gente perguntando aqui. A senhora falou de um assunto importante que eu acho que a gente tem que dar uma palhinha também de acidentes de carro, que a gente precisa dar uma comentada sobre isso. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Nadir de Pinhais, obrigado, Nadir. Luiz Carlos lá do SIC, a Patrícia também está com a gente. Temos que proteger nossas crianças com todo carinho, amor e cuidados. A Lau também está com a gente. Acredito que pai, como sou, devemos ficar sempre atentos e vigilantes, proteger e cuidar das crianças sempre. José Carlos também está com a gente. Obrigado, José Carlos, por acompanhar a programação. Doutora, a senhora me dizia que muitas crianças são vítimas de violência no trânsito. Perfeito. Como é que acontece isso? Então, nós temos aqui dentro do nosso diagnóstico do plano decenal um indicativo muito triste no Paraná, de que a primeira causa de mortes em crianças de 9 a 14 anos são causa externa, né? São acidentes de trânsito. Então, é bem importante a gente enxergar a violência também no trânsito, né? Os pequenininhos, quando é bebê, a gente põe na cadeirinha, mas quando cresce um pouco, a gente não observa se ele está usando cinto no banco de trás, não é? E muitas vezes os pais têm um comportamento imprudente, tendo as crianças dentro do carro. Então, correm muito, ultrapassam preferencial, são imprudentes com a sua vida e acabam, né, com isso também impactando na vida das crianças. Então, a questão de mortes por acidente de trânsito no Paraná é muito preocupante em relação a crianças. E essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Eu sei que a gente tem um grande trabalho do pessoal do Detran, da própria, o Coronel Vianney, que é meu grande amigo, está aí à frente da questão da polícia rodoviária, faz um grande trabalho, mas é algo que a gente tem que internalizar como cidadão e cidadã. Além da minha vida, eu tenho aqui dentro do carro mais quantas vidas, né? E é muito triste, Amaro, você ir atender uma família cujo pai ou mãe vitimizaram o próprio filho no trânsito, né? Ou por alcoolismo, ou por imprudência, né? A criança, o adolescente fica incapacitado para o resto da vida, ou mesmo o óbito, que é a questão mais grave. É muito triste. É uma marca que não se apaga na vida de uma família. Vai carregar para sempre, sempre, né? Essa culpa. É muito complicado. E a gente tem visto aí muitas coisas acontecendo com as crianças. Todo cuidado deve ser tomado. Vimos aí semana passada ou retrasada a criança que entrou no elevador, né? Que a mãe deixou com cuidado de terceiros, né? Com a patroa. Que inclusive a pessoa ainda tinha uma influência grande na cidade por ser esposa do prefeito. E ali nas imagens você vê a pessoa apertando uma tecla do elevador e assim, a pessoa tem que entender que tem que ter paciência com criança, né? Paciência e o dever de cuidado, né? Eu falo muito da pedagogia da presença. Tem as imagens aqui, ó. Essa, né? É o Miguel. O Miguel, né? Isso, menino Miguel. Essa imagem e essa história me calou profundamente. Por quê? Primeiro, porque a relação de um adulto com uma criança. A criança teima, é o adulto que precisa ver o risco. A criança não vai enxergar o risco. A criança sabe da sua vontade. A vontade dela era ver a mãe, né? Quem teria que acolher, distrair, né? Ou descer junto com a criança para procurar a mãe é o adulto. Uhum. A segunda questão é que as pessoas não têm muita noção da responsabilidade por omissão. Então, no meu entendimento,
entender, nessa situação, ela teve a questão da negligência, da imprudência, e ela agiu em razão da omissão de permitir deixar em abandono essa criança nessa situação, ela assumiu um risco muito grande, né? Não se pode fazer isso nem com os próprios filhos, nem com os filhos que estão sobre nosso cuidado e guarda, né? Então, eu acho que essa noção de que a criança tem o direito de ter a presença do adulto realmente presente. E também não adianta estar com um adulto que não presta atenção, né? Porque a gente muitas vezes sai e observa, os pais estão ali, mas o tempo todo no celular, a criança vai para um lado, vai para o outro, está sozinha na rua, sem segurar a mão da criança na rua. Se perde no shopping, se perde na praia, se perde em então, todo lugar. quando eu falo em pedagogia da presença, a importância da presença do adulto, é o adulto por inteiro, o adulto realmente entendendo o seu papel de exemplo, de modelo e de cuidado com a criança, né? Não importa se é teu filho ou se é terceiro, está com você, está sob sua responsabilidade. Lamentável, eu realmente sinto muito pelo Miguel, né? Uma vida linda que se foi. E sinto por todas as outras crianças que muitas vezes são negligenciadas nesse cuidado. E vejam que, né, pelas condições, não era uma pessoa sem informação, sem condições de discernir, né? Era alguém que tinha condições de tomar uma decisão a partir da sua consciência e não tomou. Então, lamento muito. O adulto, muitas vezes, doutora, tem que ser até rígido, né? Por exemplo, a criança entrou no elevador, ela não quer sair, o adulto pode usar de força e tirá-la dali, já que ela está correndo um risco, né? Nesse caso, era uma criança pequena, ela podia entrar, pegá-lo no colo e dizer, então eu vou te levar para passear, venha ver um brinquedo comigo, né? Parece que tinham outras crianças dela, enfim, né? Ou dizer, então tá, você quer descer para ver a mãe? Então vamos encontrar a mãe, vou descer com você, mas eu vou com você, sozinho você não pode descer, né? Aí a estratégia que você tem naquele momento, e pode usar de autoridade? Pode, o que não pode é abusar da autoridade, então... Claro que ela não poderia bater no menino, né? Enfim, ali dentro do elevador. Mas uma criança de 5 anos, né? Tem condições de ser convencida e mediada com outros elementos, né? Verdade. Parabéns, deputado Amaro. Estamos ligados aqui no município de Marituba, Belém do Pará. Nossos representantes precisam abordar esse tipo de tema, cuidar do nosso futuro. Obrigado, pessoal aí de Belém do Pará com a gente. Delcio, comungo também com esse pensamento da doutora. Campo Largo ligado. O Henrique Santos também está com a gente. A Nilma também está com a gente assistindo. Nadir, lá de Roncador. Obrigado, Nadir, pela audiência. Muitas pessoas aqui mandando um oi para a gente. Diogo Gomes também. Antonina está ligada no programa. Obrigado a todos que estão com a gente. Agora são 9h05, mas passa rápido, né, doutora? Falamos, tem coisa aqui para a gente falar ainda, né? Tem muita coisa para falar, é importante falar com a senhora que entende do assunto, que é muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu tenho uma tabela aqui, vamos gastar mais 5 minutinhos, o horário é nosso mesmo, né? A gente não paga por ele. Eu tenho uma tabela aqui, falando assim de denúncias. Então tem aqui denúncia sexual, física, psicológica e moral, negligências, né? Trabalho infantil e outras violências. Tem essas características de violência, né? Então, no mês de maio agora, nós tivemos 27 denúncias por abuso sexual, 40 por agressão física, né? 27 por agressão psicológica, 38 por negligência. Trabalho infantil e violência e outras violências nós não tivemos, mas nós temos um número aqui desse ano de 711 casos de denúncia. É isso mesmo? Isso só no 181, né? Agora, o grande notificador de violências é o sistema SINAM, que é um Sistema Nacional de Notificação de Violências via Secretaria de Saúde, e nós temos no Paraná uma média de 5.000 notificações por ano, né, via SINAM, que é um número bastante grande, porque são as unidades de saúde e as próprias escolas que acabam preenchendo. Em relação ao 181, embora não tenha no mês de maio aparecido essa incidência, eu quero destacar que amanhã, dia 12, é Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E esse é um tema que muitas vezes passa despercebido, como se o trabalho infantil não fosse uma forma de violência. Nós temos casos de morte em razão do trabalho, né, no Paraná, os chamados acidentes de trabalho.
E é preciso que a gente fale sobre isso, né? Nós estamos, inclusive, lançando uma cartilha essa semana justamente para tratar disso, mitos e verdades do trabalho infantil. A lei, o Estatuto da Criança, proíbe o trabalho da criança, né? Com menos de 14 anos, menos de 12 anos, não pode trabalhar. A partir dos 14 anos, ele protege o trabalho do adolescente. Então, se o adolescente tiver mais de 14 anos, ele pode trabalhar em atividades que não sejam nem perigosas, nem insalubres. Eu vou narrar um fato que aconteceu e que me foi narrado por uma pessoa que trabalha com notificações de acidentes de trabalho. O garoto foi contratado num hotel fazenda para conduzir crianças num pônei. Ele conduzia o cavalo e as crianças faziam o passeio. Em tese, ali não havia risco, muito embora a lista TIP fala que é a lista das piores formas, que o manejo com fezes de animais e animais pode causar danos. Num determinado final de semana, aumentou muito o número de pessoas na fazenda, no hotel fazenda. E o proprietário chamou o menino para ajudar na cozinha. Ele não sabia, adolescente, não sabia mexer com aquele richô, com aquele recipiente que mantém os alimentos aquecidos. E ele derrubou o richô e derrubou o álcool e teve uma queimadura gravíssima, né, de 3º grau. Então, assim, para dizer que o trabalho em si, ele é o modo pelo qual nós vamos nos manter autônomos no planeta. O trabalho em si não é ruim. Agora, não pode ser esse trabalho exercido antes do tempo. E existe o tempo de estudar e aprender e se profissionalizar e o tempo de trabalhar. E é isso que a gente está apostando no Paraná. Então, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, em razão da pandemia, deliberou 20 milhões de reais para apoiar aprendizes. Justamente num programa emergencial para que esses aprendizes que são contratados pelas empresas não sejam demitidos desse trabalho protegido, porque se eles forem demitidos, certamente vão engrossar esse espaço do trabalho indevido e do trabalho perigoso. E nós sabemos que os meninos querem ter sua própria renda, querem ter sua autonomia, as meninas também querem iniciar atividade produtiva, mas devem primeiro manter-se na escola, né? Apostar na sua qualificação, na sua profissionalização. Os estudos mostram que a cada ano a mais de escolaridade, pelo menos 2 salários mínimos a mais na idade adulta, na condição profissional. E a gente precisa apostar nisso. Um Estado desenvolvido vai depender do nível de escolaridade da qualificação dos seus adolescentes e jovens. Então, nós deliberamos 20 milhões de reais para o programa Cartão Futuro Emergencial, justamente para apoiar esses meninos e meninas nessa condição de trabalho protegido. Que legal, Ângela. Tem muita coisa para a gente falar, mas a gente já está chegando ao ponto final aí do nosso programa. Vamos ter que ter uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais. Virei com alegria. Falar um pouquinho mais de tantas coisas importantes aí para as crianças. Obrigado a dona Amélia Francisca, que está com a gente também, Márcia Furtado, Rosângela Lopes, Lígia Brito, muitas pessoas que entraram aqui com a gente, assistindo o programa. Devemos uma atenção especial para as crianças, Rose Gomes, Cássia, lá de Luanda. Obrigado, Cássia, pela sua participação. E quantas pessoas aqui com a gente no dia de hoje, um dia chuvoso, né? Chuvoso, graças a Deus está chovendo hoje aí, aumentar aí as nossas represas, sair um pouco desse rodízio aí, falta de água, né? Cuidar do planeta, né? Muito complicado, tem tantas coisas para a gente fazer, né? Doutora, só para a gente encerrar, como é que está a posição do Paraná junto no Brasil? Qual a posição do Paraná? O Paraná está em ascensão no combate a esse tipo de problema. O Norte e Nordeste, a gente sabe que tem problemas gravíssimos, né? Como é que está assim, para a gente ter uma nuance? Nós temos no Paraná, praticamente todas as cidades do Paraná têm conselho tutelar, a nossa rede, nesse sentido, está toda implementada. Nós lançamos, no início da gestão do governador Ratinho Júnior e do Ney, a Força Tarefa Infância Segura, que é justamente a rede de proteção estadual, e isso foi uma inovação. Já
em fevereiro foi assinado o Pacto pela Infância Segura com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, todas as secretarias, a Associação de Conselhos Tutelares, e isso fortaleceu muito a pauta da infância nessas articulações. São 18 ações diferenciadas na área da infância e que mostram que, de um lado, nós precisamos de aporte de recursos, por isso a questão do orçamento criança é uma ação estratégica nossa, mas, de outro lado, nós também precisamos de qualificação de pessoas. E só nesse período de 1 ano e meio aí, Amaro, nós já qualificamos pela Força Tarefa Infância Segura mais de 5.000 profissionais que atuam na área da infância. Então, esses espaços que você dá, por exemplo, de dialogar com as pessoas, com a comunidade, eles são muito importantes, porque o governo tem uma função importantíssima nisso, mas a sociedade também tem. Quando eu vou para uma audiência pública para discutir, né, o orçamento e eu peço asfalto e não peço educação infantil, eu estou dizendo que é importante para mim. Eu prefiro ter asfalto na minha rua do que ter a creche para o meu filho. Então, eu que sou cidadão, preciso também pautar a infância como algo importante na minha vida e na vida da minha comunidade. Legal. Doutora Ângela, mais uma vez agradeço a participação da senhora. São 9 horas, a gente vai até às 9, mas hoje já passamos, estamos chegando às 9h15. Muito importante tema, as pessoas que quiserem saber um pouco mais, tem o site, coloca o site aí, Matheus, por favor, o site ali é esse, né, 181.pr.gov.br. O que ela encontra no site ali? Então, tem o disque denúncia, né, 181, e ela pode fazer pela internet. E também pelo site, onde ela vai poder fazer aí por meio escrito, né? Agora, em pandemia, se estiver sofrendo violência, não posso falar, porque eu posso ser ouvida, eu acesso o celular ou o computador e posso fazer o pedido de ajuda pelo site. E as pessoas que querem conhecer um pouco mais do trabalho da Sejuf, tem como ela fazer uma pesquisa? Tem o Fale Conosco, pode entrar direto em contato com o nosso departamento também, lá, Departamento de Política para Criança e Adolescente, na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Estamos à disposição, com as portas abertas, gostamos muito de dialogar com as pessoas, com as organizações. O nosso Conselho Estadual também é aberto, temos reuniões ordinárias, né, todos os meses. Agora mesmo com a pandemia fazemos a nossa reunião ordinária online, é aberto à comunidade, é aberto às pessoas para que tragam também as grandes demandas, as grandes questões e venham partilhar conosco nesse pacto da infância segura no Paraná. Legal, Ângela. Assim que passarmos essa pandemia também, você dá palestras, você pode ir, né, igrejas, eventos. Completamente à disposição. Que bom, que bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que tivemos algumas coisas muito esclarecedoras, né? E é bom a gente falar com pessoas que compreendam, que entendam do assunto e orientar também professores, pessoas que estão no convívio, principalmente com as crianças, para ficarem atentas a esses sinais. Como você bem colocou, às vezes, é manha, é preguiçosa, mas não é isso, na verdade, que está acontecendo. Ela está clamando por ajuda, né? É um pedido de ajuda. Legal. Isso. Ângela, suas considerações finais? Não, só realmente a minha gratidão a você por essa oportunidade, né? Agradecer a seus ouvintes, a quem está participando conosco, e dizer que nós não mudamos o mundo sozinhos. Nós precisamos estar juntos nessa mudança. E eu acredito, eu sou uma esperançosa, né? Eu não sou ingênua, mas eu sou uma esperançosa. Eu realmente acredito que a humanidade pode se reinventar e a humanidade pode deixar um caminho melhor para as gerações que vêm depois da gente. E o que a gente puder deixar de legado nesse sentido, a gente precisa fazer agora, hoje, com aquilo que está perto da gente. Então, aos pais e mães, olhem para os seus filhos, contem boas histórias, elogiem em público, corrijam em separado, né? Observe as qualidades que o seu filho tem, potencialize o que ele tem de bom e a gente pode fazer no nosso entorno, no nosso cotidiano, um lugar melhor para a infância. Legal. As palavras são de muita importância, senhores pais, mães. Procure elogiar mais. Fale bem do seu filho, porque críticas, eles já estão cheios por aí. Desesperança, o mundo está cheio, né? É verdade. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. 9 horas, 16 minutos agora. Chegamos ao ponto final do Vamos Amar o Paraná, mas quinta-feira tem mais programa, tá bom? Forte abraço a todos. Amanhã é o dia de
Dia 12, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Combate ao Trabalho Infantil, Dia dos Namorados também, parabéns a todos. E, gente, muito obrigado pela audiência, tá? Estamos sempre juntos, vamos amar o Paraná. Até mais!